Boa tarde, queridos alunos da primeira série do ensino médio da Escola Municipal Professora Anaia Martins Rocha. Hoje vou fazer uma breve revisão dos conteúdos que nós já abordamos, ao longo desta etapa e finalizando este conteúdo para que vocês possam realizar as atividades e a prova do simulado. Essas atividades e a prova do simulado foram baseadas, preparadas sobre os temas que já trabalhamos em sala de aula. Vocês têm essa matéria no caderno, Aqui é só uma breve revisão, correto? Nós começamos, no início do ano, com o conceito de riqueza e pobreza. Falamos o que é riqueza, o que é pobreza, não só no sentido sentido econômico, social, mas também a questão de valores também. Até elencamos o que é riqueza, o que é pobreza. Riqueza e pobreza é o eixo temático que norteará os conteúdos abordados nesta série, correto? Aí, nós começamos a trabalhar o conceito de história. O que é história? É a narração crítica dos fatos da humanidade. Então, eu analiso, eu narro, eu conto, eu pesquiso e faço uma crítica sobre essa narração dos fatos da humanidade. E aí, ao longo do século XIX, estabeleceu-se uma divisão entre pré-história e história. O processo histórico dividido em pré-história e história. Mas o que foi que dividiu esse processo histórico? A escrita, o surgimento da escrita. Então, o período anterior à escrita foi chamado de pré-história, e o período posterior à escrita em história. Então, existem várias interpretações, várias críticas a essa forma de dividir o processo histórico, mas para efeito didático a gente utiliza assim. Aí a pré-história, ela foi dividida em dois períodos distintos, o Paleolítico e o Neolítico. Nós também analisamos as características da vida humana no Paleolítico, o nomadismo, a caça, a pesca, a coleta, a utilização de instrumentos de pedra lascada, o nomadismo, que era uma prática, então isso não fez com que eles construíssem casas, então eles viviam no interior das cavernas ou em choças que eles preparavam para passar um tempo e depois mudavam. Já no Neolítico, nós já temos uma revolução agrícola, então eles já passam a praticar a agricultura e a criação de animais. Isso os torna sedentários, eles vão ficar mais tempo em um determinado lugar. Eles vão construir casas, para que possam trabalhar e sobreviver. Continua a prática da caça, da pesca, da coleta, mas associado à agricultura e à criação de animais. Também nós falamos que as primeiras civilizações, quando a gente vai estudar lá na pré-história e na passagem da pré-história, as mais antigas civilizações desenvolveram ao longo de importantes rios. Então nós citamos o rio Nilo, o rio Tigre e o rio Eufrates. A formação, o território compreendido, toda a formação desse território compreendido pelos rios Nilo, Tigre e Eufrates, essa região foi chamada de crescente fértil. Então, o que é a crescente fértil? A região compreendida pelos rios na antiguidade. Que rios? Nilo, Tigre e Eufrates. Quais civilizações as mais antigas que a gente estuda dentro da antiguidade oriental? A civilização egípcia e a civilização mesopotâmica, Como a gente vai dar ênfase na sociedade egípcia, porque aqui nós falamos de quem é quem? Quem é o detentor de todo o poder político? O faraó. Então, ele está no topo da pirâmide. Abaixo dele, quem estava nessa pirâmide? Os sacerdotes, a nobreza, os militares, os burocratas. E abaixo de todos eles, os camponeses, artesãos e escravos, que compunham a maioria da população. Já na sociedade mesopotâmica, nós temos o soberano, no topo da pirâmide social. Abaixo dele, sacerdotes e nobreza. Um pouquinho mais abaixo, os burocratas, os militares e comerciantes, também os artesãos. E com
compondo a maioria da população, os camponeses e escravos. Então, quem é quem na sociedade egípcia, na sociedade mesopotâmica? Deveríamos estudar outras sociedades da antiguidade oriental, mas não dá tempo, né? Nosso tempo é muito curto, muito escasso. E depois, já para a segunda etapa, vamos estudar a Grécia Antiga, a Roma Antiga, que já formam a antiguidade ocidental, a civilização grega, a civilização romana. Mas ficará para um próximo vídeo, as nossas próximas aulas, né? Se Deus quiser. E o que mais nós temos aqui? A questão da sedentarização. A sedentarização da vida humana, né, dos homens, trouxe um crescimento populacional. A sedentarização foi provocada pela agricultura, a produção de excedente, o aumento da população, o surgimento dos primeiros povoados, que deram origem às primeiras cidades na antiguidade oriental. As primeiras cidades surgiram na região compreendida pela Mesopotâmia, entre os rios Tigre e Eufrates. O que mais nós temos aqui? Elas, tanto a sociedade egípcia, o Egito, a Mesopotâmia, o que elas têm em comum? Desenvolveram ao longo dos rios, o Egito, Rio Nilo, a Mesopotâmia, Rio Tigre e Eufrates. Dedicaram-se à agricultura, sim, correto. Evoluir para a vida urbana, porque a sedentarização trouxe a criação dos primeiros povoados, das primeiras cidades, então vida urbana. E estabelecer a supremacia, o poder de um soberano ou de um faraó, né, os governantes, sobre o indivíduo. Outra coisinha, o faraó tinha um poder teocrático. O faraó tinha o poder religioso e o poder político. Ele era o dono de todas as terras, de tudo que era produzido nessas terras. Ele também tinha o poder religioso nas mãos. Então, o governo, o Império Egípcio era um império teocrático, né? O governante tinha o poder político e religioso. O que mais? Nós vimos tanta coisa, mas é só. Sedentarização, surgimento de cidades. Sim, esqueci, o aparecimento de ofícios, tanto na questão da metalurgia, fabricação de tecidos, né, fabricação de armas. Isso também, a sedentarização trouxe esse aparecimento de ofícios, a fabricação de armas, a fabricação de tecidos, a fabricação da cerâmica. Vocês terão também um texto complementar digitalizado, né? E vocês vão ter 2 atividades, e essas atividades, as questões delas, contemplam o material que a gente já vem estudando, já faz algum tempo, né, ao longo dessa primeira etapa. E a prova também, a prova do simulado, já seria a prova se tudo tivesse, se não fosse esse isolamento social, né, se tudo estivesse correndo tranquilamente, haveria um simulado, com data marcada e tudo. Como não vai haver, mas a prova do simulado contemplará os conteúdos que a gente estudou ao longo da primeira etapa. Muito obrigada. Bons estudos para vocês. Perfeito.